Vamos nessa, galera, começando mais um CF Walk Talks, hoje com uma convidada aí especial diretamente do Sul, treinadora de nível 3, é a Mari da Taura. Ê, Mari! Bem-vinda! Que Seja legal! bem-vinda, minha querida. Muito A gente se obrigada, conheceu gente. pessoalmente lá no Copa Sur, né, Mari? Uhum. E a gente já trocou muita ideia. E hoje o assunto que a Mari vem conversar aqui com a gente é um assunto que, querendo ou não, a gente domina bem, né? Pelas turmas que a gente conduz a aula. Mari, se apresenta aí para a galera, minha querida. Oi, galera. Prazer, eu sou a Mari. Eu sou coach de nível 3, né? Sou formada em Educação Física e trabalho na Taura CrossFit, Porto Alegre. E tenho 24 anos. O que eu mais gosto de fazer é estar no piso preto. É uma alegria servir a nossa comunidade. E onde vocês me encontram sorrindo mais é nesse lugar, no piso preto. Yes! E a Mari, Taura? Fala aí, Hugo. bem-vinda! Ó, para começar, né? Não tive a oportunidade de falar antes, mas eu adorei o seu cabelo, Ai, muito tá? obrigada. Ficou tá maravilhoso. Adorei. E você tava aqui, antes da gente começar, galera, a Mari tava dando uma conversadinha aqui com a gente, e ela tava falando que tava ansiosa pelas perguntas, pelo nosso começo. Não fique, vai dar tudo certo. Não, se vai Sempre dar dá. certo, vai. Agora, a minha resposta, gente, eu não sei. Sempre dá. Galera, hoje o nosso assunto com a Mari, a gente vai falar sobre gerenciamento de grupo, né? Então, como gerenciar um grupo de maneira eficaz. E da onde surgiu essa ideia da gente trazer esse tema para o podcast? É porque, Mari, para quantos você dá aula na Taura? Turmas de? O máximo na Taura é 46, né? Mas a turma que eu dou aula é máximo 40. Muita gente. É É gente muita pra gente. caramba. Esse 6 eu acho que nem muda, né? Nem muda muita coisa. É E a que o de gente aqui 40 na... tem outra aula rolando ao mesmo tempo. O de Ave 46 é só Maria. a aula de CrossFit. Então, né? Ó, para vocês verem, hein, galera, quem está escutando aí, ó, olha o que a gente vai falar sobre. Olha o tema, né? Da onde a gente pode fluir a partir disso aí. E a gente também aqui na Boqueirão, a gente conduz aula para 30 pessoas. Então, a ideia Muita é a gente gente também. abordar totalmente esse domínio, né, do treinamento eficaz, que é o gerenciamento de grupo. Mas, começando com o pé direito, a gente sempre tem as nossas perguntas aleatórias, né? Vamos nessa? Você está pronto? Estou pronta. Primeira pergunta. Má, quais eram os seus ídolos na infância? Ídolos na infância. Jesus. Por essa você não esperava, não é mesmo? Não! Hum, Eu já tava pensando em personagens que eu podia ser, várias coisas assim. Agora, ídolo na infância. Olha, infância... Primeiro, sempre minha mãe e meu pai. Eu sempre amei minha mãe e meu pai. Assim, tipo, eu olhava pra eles, tipo, caramba, velho. Quero ser que nem eles. Maravilhosos. Mas mãe e pai também é mais clichê, né? Porque a gente tava sempre junto deles, assim. Agora eu pensando, assim, não tanto na infância, mas mais na adolescência, assim, eu sempre fui muito fã da Lady Gaga. Eu sou extremamente fã da Lady Gaga. Ai, oh, Little Monster, adorei. nossa, Amo, né? Então, acho ela é mais pela sinistra. questão de criatividade e tal. Eu fui bastante tempo da dança, né? Comecei a dançar com 4 anos e trabalhei até meus 21 por aí na dança. Então, tem muito essa coisa artística, assim, e a Lady Gaga, ela demonstra muito a gente ser quem a gente quiser ser, né? Então, Uhum. acredito que ela seja a pessoa que mais me marcou, assim, mais na adolescência, né? Não tanto quanto eu era na minha infância, assim. Na Sim. minha infância, eu acho que eu só tava assim, Existindo, né? só Existindo. existindo, É. só existindo. E você, Hugo? Pois é, eu acho que na infância sei lá, como na infância eu já nadava, né? E na época que eu era criança, era meio que o auge, tipo, do Gustavo Borges, e eu amava nadar. Então, tipo assim, eu tinha o Gustavo Borges como meu ídolo, né? Porque ele tinha ganhado medalha na Olimpíada e tal, e eu tinha participado do campeonato do Gustavo Borges, aí eu tinha ganhado, aí eu tinha subido no pódio e tinha dado a mão pro Gustavo Borges. Então, tipo,
era Gustavo Borges para mim, o ídolo, assim. Olha que Então, louco. eu cresci meio que com essa referência, sabe? Eu lembrei de uma coisa aqui, eu lembrei do meu ídolo da infância. Eu sempre, desde moleque, eu sempre fui fascinado por música, né? Sempre, sempre, sempre. E um dos primeiros ídolos em relação à música para mim na infância foi o Eminem, mano. Sabe o Eminem? Sim, Tanto claro. que eu lembro que ele era tanto meu ídolo na infância que no carnaval eu me vesti de Eminem, mano. Minha Tem mãe alguma comprou foto uma. disso? Não, mano. Imagina, pequenininho, gordinho, camiseta preta do Eminem, uma bandana vermelha. Sabe por que eu lembrei disso? Porque eu lembro de eu entrar na perua para ir para a escola. E carnaval, né? A Aham. galera, pô, mas do que tu tá vestido, mano? Eu falei, Eminem. Eminem. De E era uma, e era uma camiseta com a cara dele, mano. Mas eu sempre Ai, fui meu Deus. vidrado em música. Acho que meus ídolos, assim, da infância, adolescência, sempre foram músicos. Mas o Eminem foi o... Caraca, eu lembrei É. agora da cena eu entrando na perua, meu. Que bizarro, que bizarro. Ai, please, the real Slim Shady, please stand up. É, isso aí. Sei com Ah, Legal. mas eu também sempre fui assim, É, mais da música, eu acho. Que, tipo, era a é. época que eu ficava vendo aquele Mix TV, Nossa, TVZ, sabe? MTV. E eu TVZ. amava. É, exato, ficar olhando isso, sabe? Então, tipo, sei lá, Jennifer Lopez, assim, Chris Brown, essas coisas a gente ficava escutando horrores, né? Aham, Tem como sim. não lembrar. Não tem como não lembrar Nossa, disso. faz muito parte da infância e adolescência, né? Sim. Segunda pergunta. Má, qual foi a última música que você escutou? Alô, Spotify. Nem ideia. Você Eu não posso lembra? procurar? Você não lembra? Eu posso procurar? Ah, não, eu tenho certeza de qual música que eu escutei. Tenho certeza. Qual? Dentro da música Nat Roots, porque eu dei aula hoje de manhã, e aí eu dou aula de Natural também, que é o método de movimentos naturais e tudo Aham, mais. sim. E daí a última música com certeza foi essa, dentro da música Nat Roots. Então, foi Uma essa. música bem relax, né? Bem Boa. relax, era só na Bem respiração relax. aqui, a longa, dentro da música. É isso. E você, Hugo? Bom, a minha última música que eu escutei foi aquela que a gente estava conversando, né? Porque eu estava procurando aqui e aí eu pus ela Da para tocar. Jessie? Jessie Ware, Pearls. Muito boa. Mari, se Pearls. você não escutou, escute. Nunca Escute. escutei. É muito Eu adoro boa. as recomendações musicais do Hugo. Eu sempre fico viciado nas músicas. A minha foi a última do 30 Seconds to Mars, Stuck, Stuck. que é Uhum. muito boa. Nossa Nossa, Senhora. Então eu tô viciado nessa música. Eu já, desde ontem para hoje eu vi umas 14 vezes já. Jared Leto, né? é maravilhoso. Incrível, incrível, incrível. Sim, Terceira e gosto. última. Qual a coisa mais aleatória que você tem dentro da sua bolsa ou mochila? Aleatória. Elas são úteis, mas, né? Nossa, você não leva coisas a mais? Oi? Você não leva nada a mais e nada aleatório? Não, é uma coisa aleatória, tipo um cortador de unha. É, pode ser, pode ser. Pode ser. Tipo, eu sempre levo um cortador de unha. Eu não vou cortar minhas unhas todos os dias, mas eu tenho um cortador de unha na minha mochila. Ele Então, tá caso sempre alguém lá, né? Vai precise, que. ele está ali. Ó, eu sei uma coisa que o Hugo carrega, que é totalmente aleatório. O quê? Fala aí, o que você vai falar? Poxa, eu tenho uma carteira de vacinação na minha mochila do CrossFit. Ai, pra quê? Porque a última vez, foi a coisa mais aleatória, nada a ver. Porque a última vez eu fui tomar vacina, eu coloquei lá e eu esqueci de tirar. E agora eu lembrei disso. Eu fiquei pensando, o que que eu tenho de aleatório na minha mochila? E aí eu lembrei disso. E Eu tenho você outra tem coisa? o seu chaveiro. Ah, o meu chaveiro. O O meu chaveiro do Hugo, chaveiro. ele tem lanterna. Na verdade, ele não tá na minha mochila, ele está no meu bolso. E eu vou mostrar para vocês agora. Ó, olha aqui, gente. É um chaveiro De Lego Lego. com uma lanterna. Ó. Nossa, que genial isso! Pois é. É isso. Sabe Mas por isso é quê que aleatório e eu... bem útil. É Legal. muito Entendeu? útil, é. E Mesmo o super, pique do cortador de unha. super geek também, né? Porque, tipo, um Lego. Pô, Lego. adoro. Eu lembrei E tu, disso que Rafa? quando eu tava saindo, eu vi a sua mochila, eu vi ele pra fora, assim. Acabei de lembrar dele. Falei, nossa, olha, eu sou um cara que eu não levo tantas coisas na mochila no meu dia a dia.
Mas a coisa mais aleatória que eu tenho é uma corda diferente para fazer crossover. Isso vale? Vale. Ah, mas tá dentro do teu dia a dia, né? Tá dentro de... Mas fora isso, eu não tenho mais nada. Me desculpe, Tá meio gente. que Era só para esteja ouvir a de preparado para o vocês. desconhecido e desconhecível. Tá meio assim. Se tiver crossover, eu estou dentro. Exatamente. Eu tenho uma para pular crossover e uma para pular double under, sabe? Então... Eu deveria fazer isso. Isso seria ótimo. Porque as laçadas que a gente toma fazendo crossover com uma corda de E a double nossa under, não... cordinha de crossover tem aquelas miçangas, né? Meu, é gostosinho de fazer. É gostosinho. Nunca pulei com essas assim. Nossa, é uma delícia. É uma delícia. boa. É fácil para aprender. Aê! Passou Viu? viva no teste de perguntas aleatórias. É isso aí, galera. Fazer uma edição de episódio só de perguntas aleatórias. Fazer Seria tipo ótimo. um round table de perguntas aleatórias. Seria incrível. Mas é que eu fico escutando no fundo. Eu fico escutando no fundo, mesmo quando eu tava olhando os outros podcasts, eu fico ouvindo assim, ó. Como se estivesse passando tempo. E tu não consegue responder a tempo, sabe? Aí eu fico tipo, responde, cara. Fala logo. E é muito bom. A gente tem vários alunos que assistem os podcasts, eles vêm e ficam falando, nossa, eu fico imaginando o que eu que responderia, e eu fico tentando pensar. É muito ótimo. legal, né? Criar essa. Não, eu vou levar pra minha essa vida essa da percepção. infância, porque eu não me lembro. Bom, galera, então agora vamos para o nosso assunto do dia, que é como gerenciar o grupo de maneira eficaz. O primeiro tópico, que eu acho que na real nem é uma pergunta, a gente pode falar em cima dele, é sobre o domínio, né, do treinamento eficaz de gerenciamento de grupo. Então, que é descrito na postura de nível 2 como a habilidade de organizar e gerenciar tanto no nível macro, né, na academia como um todo, e no nível micro, a aula do dia. E isso inclui um bom gerenciamento de tempo, organização de espaço, dos equipamentos, dos participantes, para uma fluidez e experiência boa em aula. Então, em cima desse tempo, em cima desse domínio, né, o que a gente pode falar para vocês? O que seria mais importante aí quando a gente fala sobre gerenciamento de grupo? Bom, para mim, posso falar primeiro, Mari? Você Pode, com certeza. Você é convidado, mas eu posso falar primeiro. Posso falar? Não, então, quando a gente pensa em gerenciamento de grupo, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é você ter um plano, né? Tipo, é difícil você gerenciar alguma coisa sem você planejar como gerenciar aquilo, né? Tipo, é meio complicado. Então, para mim, a primeira coisa que me vem na cabeça é um plano. Eu penso muito em plano e penso muito em programação também. Porque a pessoa que for fazer a programação, ela vai ter que, de certa forma, já pensar se isso vai funcionar dentro do box ou não, né? Então, por exemplo, quantidade de ergômetros. Tipo, será que eu tenho esqui suficiente? Será que eu tenho remo suficiente para essa aula acontecer? Se não tiver exatamente como tiver descrito no treino, não vai dar para rolar, sabe? Então, penso muito no plano de aula, mas antes disso eu pensaria, né, tipo, quase como se fosse uma ordem, assim, etapas, né? Tipo, vem a pessoa que está fazendo a programação, aí vem um plano de aula, e daí a gente vai pensando na logística da aula, né, conforme o que a gente gostaria de fazer como progressões de ensino e tudo mais. Isso que você falou é bem legal, porque recentemente o CAP, né, ficou disponível de forma gratuita para todos os afiliados. E o CAP eu vejo, a gente usa aqui na classe de Boqueirão, eu vejo que é uma ferramenta muito boa, né, de ensino e também de programação, eu curto muito. Mas existe um problema por trás do CAP, que muitos afiliados mesmo têm dor de cabeça porque não sabem realmente fazer esse tipo de mudança. Porque o que você falou é totalmente verdade, né? Eu acho que o gerenciamento de grupo pode começar realmente na programação, porque o CAP pede um workout de remo e GHD. Como é que você faz, Natal? Não existe GHD. Então, tem um para os seminários, mas é humanamente impossível, né? Para colocar 40 pessoas para fazer GHD, né? Adapta para um sit-up, algo assim, né? Então, esse é o ponto, né? O problema está no CAP? Não. O problema está em a gente não tentar criar uma solução para a nossa realidade, certo? Quando tem ergômetro, aqui a gente tem que trabalhar com ergômetro em trios. A gente não pode fazer em dupla. Ali também, na Taura também. Porque a gente não tem essa quantidade necessária, né?
E quando a gente fala sobre isso, né, essa programação, a gente fala sobre a disposição do espaço e dos equipamentos para realizar a nossa aula, né? Outra coisa que eu vejo que é muito importante também é seguir o cronograma. Então, acho que o bom gerenciamento de grupo é a gente ter o controle realmente de todo o tempo de aula, principalmente cada bloco, em quanto tempo a gente vai fazer, e início e término de aula também, que é muito importante, né? Porque o nosso aluno, ele está ali, ele treina 1 hora, mas a gente não sabe os próximos compromissos dele, então, provavelmente, com um atraso ou uma chegada depois, a gente pode complicar um pouquinho da rotina dele, né? A aula de vocês é hora cheia? É hora cheia. Hora cheia. Hora cheia. Não, na verdade... Então você também... Não, tem uns quebrados e tem hora cheia. A gente tem horas cheias no período da manhã e depois à noite a gente faz em horas quebradas, mas assim, é duração de 1 hora. O nosso é tipo 2h15, 13h15, 4h15, assim, tá indo de tarde, sim, né? De manhã também, a hora cheia, assim, 6 horas, 7 horas, né? Isso. Mas vocês devem passar pela mesma coisa que a gente, assim, que é pouco tempo entre uma aula e outra, né? Sim? Não tem tempo. Não tem, às vezes não tem. Não então, tem. Além disso, a gente tem essa questão de trabalhar com um cronograma e ter uma sobra nesse cronograma também, para que a gente consiga, no mínimo, reunir um pouco a galera ali para preparar para a missão da próxima aula, né? A gente sempre reúne, na Taura, a gente sempre se reúne, fala qual é a missão que o coach principal quer ali na aula e o que vai precisar de logística e tudo mais, e aí a gente, né, chama a galera para aula. Então, além disso, acaba não sendo 1 hora inteira de aula, né? Acaba sendo uns 50 minutos, a gente diria assim, e daí ainda tem o cooldown ali, dá mais uns 3, 4 minutos, que ficaria, e daí sobram 6, 5 minutos para a galera se planejar, se preparar para a próxima aula, né? Então, legal. O cronograma, nesse sentido, tanto na Taura quanto no Boqueirão, é extremamente importante da gente seguir, porque a gente não tem uma sobra entre uma aula e outra, né? Sim. Exatamente. Por isso que tem que tudo fluir do jeito ideal, né? Para que a roda continue girando. Né? Eu acho que a maioria dos box trabalham dessa forma, né? Tipo, terminou uma aula, já está começando a outra, sem ter muito espaço entre as aulas, assim, né? E isso dificulta bastante, principalmente os horários de pico, né? Porque a galera vai treinar nesses horários, então, assim, não tem como realmente você ficar atrasando hora de aluno por motivos de que, pô, cheguei do trabalho, preciso treinar, ou vou sair para fazer algum outro compromisso, ir trabalhar. Então, realmente, a gente precisa ser bem caxias em relação a isso, né? Com certeza. Com certeza. E acredito que o cronograma, né, ele começa a partir do planejamento do que ensinar, né? Então, no plano de aula. Então, vamos falar a nossa experiência, né? Passar a experiência para a galera. Como é que a gente coloca o nosso plano de aula em prática dentro do Piso Preto? Tanto em questão de tempo de aula e disposição. Como é que vocês fazem, assim, introdução da aula? Porque a gente pode ver um briefing inicial, uma introdução da aula para 10 pessoas, é ok. Para 46, pode mudar muito, porque dos 46, sempre tem 6 que chega atrasado. Então, é um controle de grupo, principalmente nesse início de aula, que ele é delicado, né, Mari? Com certeza. E também, por exemplo, uma aula que a gente for pegar 6 horas ali da noite, ali 6h15, já é um horário que a galera normalmente, pelo menos aqui, vão se atrasar, né? Porque tá saindo do trabalho, vai direto pro CrossFit, e eu acredito que a gente, nesse sentido, tem que levar isso mais na boa, né? Porque, pô, não é culpa do aluno, ele tá saindo ali correndo, ele deu o máximo dele para não se atrasar, né? Uma coisa é se a pessoa se atrasa o tempo inteiro, mas não nesse caso, assim, né? Tipo, deu o máximo ali para não se atrasar. Então, normalmente no briefing eu levo mais a brincadeira, porque eu sei que pelo menos 6h15 ali, que aquela turma, eles vão meio que avisar, o coach falou tal e tal coisa, sabe? Então, tipo, tem esse sentido mais de tá suave, camaradagem, tudo nosso. Eu vou relembrar o que vai acontecer no treino antes de começar o WOD também, né? Então, isso é uma coisa para se lembrar também dentro do plano de aula, que tem um tempinho para relembrar o WOD antes de começar o WOD, né? Então, acredito que nesse sentido, assim... Mas eu sempre deixo, por exemplo, eu dou 2 aulas. Uma aula que é com menos gente e outra aula que tem mais gente.
E eu sempre deixo mais tempo no briefing para aula que tem menos gente do que a aula que tem mais gente. Porque a aula que tem mais gente é tipo, vamos lá, tem muito tempo de logística para pegar equipamento, coisa assim. O tempo que eles forem pegar as coisas vai demorar mais. Né? Na aula das 2h15, que é uma aula que é mais tranquila, eu consigo falar mais, eu consigo interagir também mais com eles, porque eles gostam, é uma turma que gosta de falar também. Então, eles gostam de falar no briefing também. Então, eu já deixo mais um tempo para eles conversarem comigo, porque eles se sentem bem assim, sabe? Então, depende muito do perfil da turma também, né? Sim. Isso que você falou é muito real também. Outra coisa que eu tenho certeza que acontece em todos os blocos. Sempre que tem uma turma que é muito grande, né? E a galera chega toda... É um treino em trios ou alguma coisa assim, do tipo... A galera fica toda ansiosa e aí é bem complicado da gente conseguir controlar toda aquela animação para fazer com que eles peguem o material e que não atrase nada dentro da aula, né? A gente tem que ter um jogo de cintura muito bom ali, porque se deixar, a galera monta em cima e você atrasa a aula. Não tem jeito, né? Tipo, Então, você precisa saber como gerenciar a expectativa deles e saber também como, ao mesmo tempo, você ser sério e também não ser sério demais, né? Então, é uma coisa... É tipo engraçado, assim, né? né? Parar para pensar nisso, né? Treino em trio, todo mundo tem trio? Eu não tenho trio. É tipo, sempre tem aquele, né? Aí tem um que já tá Eu começando a aula, sem, já tá girando os braços. Aí o outro assim, Galera, assim. mas é muito isso, né? E a partir daí a gente vê realmente a importância de fazer planos de aula. Planos de aula. Porque realmente você conhece a sua turma. A gente está acostumado a mais ou menos dar as mesmas aulas. Às 7h15 da noite, eu sei quem provavelmente pode chegar atrasado. A gente sabe qual vai ser a condução ideal ali para aquele começo. Puta, essa turma é mais agitada. Então, eu acho que a gente tem que ter esse feeling de mudança de approach para cada turma. Então, isso é muito legal a gente ter esse controle quando a gente fala sobre o plano de aula. Quando a gente elabora um plano de aula também, a gente vai além disso, né? Além de planejar o que a gente vai ensinar, a gente pode falar daqui a pouco, planejamento de disposição de equipamento, que é algo também que é muito importante também e que facilita o nosso trabalho para sobrar mais tempo para ensinar, certo? Imagine na Taura, né? 46 pessoas pegando PVC, 46 pessoas pegando barra. Bota 2 minutos para a galera pegar barra, né? Com certeza, suave. Então, é a mesma coisa aqui. Então, rola um tempo mais para... Assim, e acredito que, disposição da aula, vocês deixam as barras montadas no chão? Acredito que não, né? No, que é na aula? Não escutei. As barras montadas, montadas já no chão, por exemplo. Que tu disse para a próxima aula, assim? Não, vocês não fazem isso. Não. Sempre guarda os equipamentos, piso preto. Guarda tudo, pega tudo de novo, e assim nós vamos indo. Então, para quem está escutando, vê que a galera da Taura tem mais, tipo assim, uns 2, 3 minutos para a galera pegar equipamento. Isso, e depois tem mais uns 3, 4 minutos para guardar os equipamentos, porque daí já estão cansados também, né? Daí para guardar. Vai indo, né? Uhum. Então... E outra coisa, parada para ir no banheiro beber uma água. Com certeza. 46 pessoas bebendo água ou banheiro. Das 46, tudo bem, bota aqui 25 vão, né? Mas, Hugo, a gente sofre com isso também, né? A gente gasta mais ou menos aí no banheiro água uns 3 minutos. E assim... mas é isso aí mesmo. É uns 3 minutos. Tem vezes que eles estão mais assim, né? Tipo, acho que o frio. Aqui tá ficando muito frio, tá, gente? Tá, tipo, muito frio. Aí, normalmente, é mais parada pro xixi do que parada pra água, né? Então, acaba sendo mais rápido. Eu sinto que vai mais rápido. Sim. Porque daí, às vezes, é tipo, eu preciso fazer xixi, não sei o que, daí eles estão meio desesperados, daí eles fazem xixi muito rápido, né? Mas, tipo, na água demora muito, que daí, às vezes, no verão, forma uma fila, assim. E fica aquela fila. Eu já sei que a gente vai ter que esperar mais, né? Mas isso é muito interessante. A gente tem que não só planejar os tempos que a gente vai ensinar alguma coisa, os tempos que os nossos alunos vão fazer certas coisas, mas também esse planejamento do tempo de sobra de cada coisa, né? Quanto tempo vai levar para eles pegarem barra? Isso é uma coisa que logo quando eu comecei a trabalhar com CrossFit, eu nem pensava nisso no meu plano de aula, sendo bem sincero, né?
porque a gente está preocupado em dar a aula, em acertar as progressões e que eles façam todos os movimentos da melhor maneira possível para aquele dia, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando essa manha de tipo, tá, isso aqui demora mais, isso aqui demora menos, né? Ou até mesmo fazer mais de um plano de aula para o mesmo dia, que é uma coisa que eu tenho a tendência de fazer, assim. Como eu tenho uma turma menor, eu posso fazer outras coisas com essa turma menor, tanto em relação a espaço da aula, progressão de movimento de acordo com a turma também. Agora, se eu tenho uma turma maior, eu preciso organizar de outra maneira, né? Então, normalmente eu faço 2 planos de aula, porque daí eu já sei exatamente o que eu quero fazer com a turma X e o que eu quero fazer com a turma Y, sabe? E isso é muito legal, Mari. Você comentou realmente no início, né, dos planos de aulas que talvez não se atentavam. A gente hoje em dia dá muito mais atenção a essas paradas, né, de cooldown, briefing, banheiro, água, tempo para pegar as coisas. Então isso que tudo junto ali torna uma experiência boa para o aluno, para realmente a gente otimizar a parte mais importante da aula, que é a parte do ensino, que também, como você falou aí, a gente planeja o que a gente ensina, porque realmente você consegue passar por todas as progressões de ensino de um push jerk para uma turma de 46, dependendo da programação. Tem como, né? Dependendo de quantos movimentos tiverem do treino. Dependendo da programação do dia, qual o seu foco de ensino. Mas isso é muito importante fazer a galera entender. Planeje o que ensinar, porque aí você também vai ter uma eficácia maior, principalmente nos seus focos de ensino, né? Por exemplo, a gente vai focar hoje mais na questão da extensão completa do quadril no jerk. Então, vai macetando no ensino esse foco. Isso é uma coisa que, na minha opinião, todos os boxes deveriam fazer. Coloca o que é de foco de ensino no dia, que isso quebra um galho, assim. Porque vocês também, né? Tem mais coaches que estão dando aula no mesmo horário, né? Então, tem um coach que guia a aula e outros que ficam de auxiliar, né? Sim. E se a gente não fala o que a gente quer ou a gente não sabe o que tem que olhar, o coach que é auxiliar não vai olhar para nada também. Então, até tenho o meu plano de aula aqui. Todos os meus planos de aula, na progressão que eu fizer, eu tenho do lado o que eu vou pedir. Então, tipo, galera, a bunda vai para trás. Beleza, os coaches já sabem, a bunda tem que ir para trás, sabe? Então, isso é extremamente importante. O foco de ensino ali, já sabe, daqui a pouco eu ia falar antes de começar a aula, fala, galera, eu vou focar nisso, daquilo, eu preciso muito que vocês olhem isso. Se for alguma outra coisa que tiver muito discrepante, vai lá e corrige, mas eu quero foco na extensão completa de quadril, né? Alguma coisa assim. Sim. Planejar o que ensinar. É super Por importante. isso que não dá para a gente chegar no susto e falar. Então, acho que o treinamento eficaz realmente começa aí, né? Nesse seu planejamento, nessa sua questão de gerenciar o grupo, né? E é muito interessante a gente pensar também, a Mari acabou de falar, né? Deu o exemplo da Taura e o nosso exemplo. Né? Se a gente está em um espaço onde tem muita gente, né? Obviamente não dá para você querer abraçar a turma toda, né? Você precisa ter gente te ajudando. Porque, assim, você pode ser o melhor treinador de todos, você não vai conseguir ver 30 pessoas em uma aula de 1 hora, né? Não dá, é impossível, né? E dar feedback também, e corrigir. Então, assim, se você tem um box onde encontram mais do que... A partir de 15 alunos, eu acho que já começa a complicar o negócio, né? Se você ficar sozinho. Então, tentar ter alguém do seu lado para te auxiliar ajuda muito, muito mesmo. Com certeza. E daí, com isso, vem muito a setorização, que eu não sei se é algo que vocês fazem também, mas a gente setoriza, tipo, tal coach vai ficar perto dessa galera, tal coach vai ficar perto dessa galera. A galera que tá recém começando fica mais próximo de um coach aqui, sabe? Para a gente conseguir assistir da melhor maneira possível todos os alunos e para eles se sentirem todos bem cuidados também, né? Sim. Porque o gerenciamento de grupo também é isso. Eu consegui dar o foco pro Hugo, mas eu consegui dar o foco pro Rafa também, e os dois sentirem que eles treinaram muito e que o coach estava olhando muito para eles, né? E dando todas as dicas que rolavam naquele dia. E que receberam atenção dentro da sessão, né? De 1 hora. Que fala muito também
sobre o gerenciamento de grupo, né? Como é que você gerencia a atenção para o grupo e para o individual, né? Aqui na CrossFit Boqueirão a gente não tem nada assim muito específico sobre relação de setores, né? Mas a gente tem algumas coisas combinadas entre nós, né? Por exemplo, se tem um treinador naquele lugar, você obviamente não vai lá, porque o treinador já sim. está lá, né? Então você sempre vai para o lado oposto do outro treinador, procura aquele lugar que não tem ninguém, né? Você vê, corrige, dá o feedback e bola. Porque a Com gente acha certeza. também interessante que todos os alunos vejam todos os professores também, né? E, né, para aquela coisa não acontecer de tipo, mas ele me corrigiu aqui, corrigiu. A gente está sempre trocando ideia, assim, no meio da aula, falando, corrigiu outra pessoa fazendo tal coisa, tá? E aí a gente já sabe mais ou menos o que corrigir, o que pedir. Então, assim, funciona bem, né? Acho que Isso é muito legal, né? Gerenciamento de grupo, ele trabalha não só o flow da aula, mas o flow entre os coaches também, né? Entre a equipe. Sim. E se a equipe não se conversa bem, seja assim, ou seja, dando um berro lá para outro lado, sabe? Não funciona. Então, gerenciamento de grupo faz muita parte da gente fazer parte da equipe mesmo também, né? Então, se conversar, se entender, se deu alguma coisa errada, vai, fala que deu errado, melhora na próxima, sabe? Sim. Então, principalmente em aulas grandes, assim, a gente conseguir olhar para o colega e saber que aquele colega já está cuidando daquela coisa que tu só deu uma olhadinha ali, sabe? A gente se sente seguro e realmente a aula vai fluir melhor. Porque que nem o Hugo falou, a gente não vai conseguir ver todo mundo ao mesmo tempo. Não vai dar. Mesmo 40 pessoas, eu não vou conseguir ver todo mundo e dar feedback para todo mundo, né? Sim. Por isso que a equipe é tão importante, né? Então, essa na realidade seria a nossa próxima pergunta, né? Que é como superar a dificuldade de gerenciar um grupo grande de alunos, que é essa nossa experiência que a gente está trocando aqui, né? Com 30, 46 alunos. Então, o que fica aí de lição é responsável da aula, direcione bem, né? Direcione bem os outros treinadores, explique bem os focos e passe por todos os alunos, porque isso é algo também que é muito importante, né? Para o aluno e para a gente, tá? E uma dica para algum treinador que está começando agora, e ainda é muita coisa para pensar, a gente pode colocar outra pessoa para fazer isso também. Tipo, eu não consigo dividir bem a turma ainda para eu conseguir, né, manter o meu foco no olhar de certas pessoas. Então, vou pedir para o fulano falar, o fulaninho fica mais aqui, o Beltrano fica mais aqui, tu fica de olho mais nessa galera, porque daí também tu consegue focar nas coisas que ainda não tão automatizadas, né, no ensino, assim, e consegue, né, igual olhar para todo mundo, conseguir dar o feedback, conseguir corrigir, né, e a aula flui melhor. Então, passar, né, para outra pessoa, enquanto não está preparado para fazer isso ainda, é uma ótima ideia também. E isso pode estar escrito no plano de aula, né? Quero que fulano setorize, né? Sim, Gostaria exatamente. que tal pessoa ficasse com a música, né? São coisas que são legais de ter num plano de aula também, já que o coach principal não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal porque quando a gente fala sobre gerenciamento de grupo, o gerenciamento de grupo traz para um bom flow de aula, né? Então a aula tem que ser bem fluida nesse sentido. E você falou algo que a gente nem tinha tocado, que é a questão da música também, que realmente faz parte da aula. Atenção com relógio de marcadores, né? De timers. Então, aqui a gente sempre o professor responsável que fica ali na posse do tablet, né? Então, em momentos como construção de carga, né? A gente deixa a galera construir carga, os professores sombras vão dando aquele suporte para todo mundo, enquanto isso o professor responsável já está ajeitando alguma música, algum relógio, talvez, para eles se conduzirem por tempo, mas realmente, acho que o que a gente leva disso é trabalhar como equipe e cada um tem a sua função e ver que você não está preparado também, delegue essa função para outra pessoa, né? Com E certeza. outra coisa legal que a gente pode falar também é questão de scalings muito específicos, né? Então, a gente pode dar o exemplo do Marcelo, que é o nosso aluno que é cadeirante. Na aula das 8 da manhã, a gente sempre disponibiliza um professor para ficar com ele. Então, a gente, né, sempre tem essa troca do que a gente vai fazer com ele. Vamos
planejar esse estímulo para ele, mesma coisa da galera, juntar com a turma. Então, sempre em toda aula, é impossível você não ter uma aula, nem que seja de 15 para 30 ou 46, que não tenha scalings ali, que são bem específicos para aquela pessoa. Com então, certeza. Isso também, quando a gente vai impactar essa pessoa, fala muito da nossa atenção individual com o aluno, né? Sim. E aí que entra também aquela comunicação entre os treinadores também, né? Porque às vezes a pessoa chegou para você e falou, olha, eu tô com muita dor, não tô conseguindo fazer tal movimento. E aí você vai lá e muda. E aí você não avisa o outro treinador. E aí, o que acontece? O outro treinador chega lá para aquela pessoa e fala assim, mas Não. o que você tá fazendo? Por que tá fazendo isso aí? É que você tá fazendo isso aí. Aí, porque fulano mandou. Aí, tipo, fica uma situação chata, né? Então, por isso que é tão importante vocês fazerem essa comunicação. Às vezes não dá para fazer essa comunicação antes, né? Porque você não sabe quem vai vir e tal, e às vezes chega lá na hora, a pessoa aparece, né? Então, por isso que essa comunicação durante também é importante, né? Tipo, chega lá e falar, ó, fulano tá com dor no joelho, não tá conseguindo fazer lunge hoje, né? Mas tá rolando air squat. Então, bora. A gente sempre, às vezes, consegue se conversar no piso preto mesmo. Sim. Ou pergunta, se a gente não vê que nenhum coach está por perto e a pessoa está fazendo outra coisa, normalmente a gente padronizou essa pergunta, assim, algum coach passou alguma coisa diferente? Se o aluno fala, não, beleza, então eu posso, né, chegar e falar alguma coisa. Agora, você, sim, o Luciano me passou tal coisa. Beleza, então tá, top, não sei o quê. Aí sentiu que tem alguma coisa diferente, chega lá, ô Luciano, tu passou mesmo aquela coisa pro fulano, sabe? Então, é super importante essa comunicação, assim, junto mesmo, né? E uma coisa que a gente faz bastante é a gente usa o Tecnofit. Vocês usam também? Sim. Sim. Dá para ver todos os alunos que estão ali antes, né? Então, normalmente a gente passa antes, vê quem tá na aula. Olha só, fulano, recém começaram o CrossFit, tava com um pouco dolorido da semana passada. Então, de repente, para eles dá pra gente fazer isso, aquilo, né? Então, a gente sempre reúne também para ver quem tá na aula. E isso, né, faz parte da setorização também, que a gente estava falando antes também, que normalmente vai ter uma pessoa que vai falar, beleza, eu fico mais com eles aqui, fico mais próximo, daí se eu for subir para o intervalo, já passo pro fulano, sabe? Então, é bem isso, assim. É a galera sentir que eles estão chegando em aula e já tá tudo pronto para eles, e tudo esquematizado, tudo pensado para eles, né? Acho que eles isso não têm que se preocupar com isso, sabe? Não é uma preocupação deles. Não é obrigação deles pegar tudo rápido. Tipo, não é. Eles estão ali no momento deles, é a melhor hora do dia deles, eles não têm que se importar com essas coisas, sabe? Eles só querem treinar. Eles estão ali para fazer o que a gente manda. E é isso. Vai, isso, vai, faz. É isso aí. Top. Pô, acho que uma coisa top também que a gente podia falar é segurança, né? Que a gente até não chegou nesse ponto, mas é uma coisa que muito está legal super ligada com o gerenciamento de grupo. Com certeza. Que a gente falou de pegar tempo de pegar equipamento, mas onde os equipamentos ficam também é uma coisa extremamente importante, né? Heavy days, anilhas largadas pela sala, com risco de... Né? São todos detalhes, né, mano? Heavy day é o dia que a gente acho que mais corre, assim, no sentido de segurança, né? A anilha não pode ficar no meio do box, né? Bota a anilha embaixo do barramento. A gente tem um barramento na lateral, assim, e outro que é bem no meio do box, né? Tipo, a Taura, ela é um grande quadrado, né? Então, tem um rig no meião, assim, também. Então, normalmente a gente fala pra galera colocar as anilhas embaixo do barramento também, se elas não estão usando naquele momento. É uma coisa bem importante que faz toda a diferença na fluidez da aula também. Não é só na segurança, né? Porque uma coisa é a pessoa fazer um movimento seguro. Outra coisa é que quando a gente olha que o ambiente está todo caótico, a aula vai ser caótica também. Então, eu sinto quase como se eu visse as coisas em câmera lenta na aula, sabe? Tipo, eu penso, beleza, tem que sair essa anilha, tem que ir para lá aquela barra, sabe? E eu acho que quanto mais eu penso assim, melhor flui a aula. Que, tipo, tá tudo organizado, então todo mundo vai ser organizado no seu treino também, ninguém vai invadir o espaço do seu colega, sabe? Não, isso é muito legal, e realmente, para o aluno que está fazendo a aula, e o aluno que chega vendo a aula que tá desse jeito, é outra coisa,
é organização, né? Exatamente. Não tem coisa pior para eles e para a gente também, né? Para a gente poder observar do que, tipo, a disposição tá uma disposição muito errada e você não conseguir observar o que está acontecendo dentro da aula é muito ruim mesmo. Né? É pior para tudo, né? Não tem ângulo direito para tu conseguir observar o teu aluno, não tem ângulo direito para o teu aluno conseguir fazer o treino, né? E isso gera uma tensão. E essa é a tensão que a gente também não quer passar para o nosso aluno. Não, porque daí eles veem que a gente está assim, aí o aluno começa a ficar assim também, sabe? Então tem que ser tudo... É aquela coisa, tem uma frase, é do Benjamin Franklin, como é que é? If you fail to plan, you plan to fail. É isso? Plan to fail. É isso mesmo. If you, É isso mesmo. É isso. plan to fail, You fail to plan, you plan to fail. Yeah. Então, é exatamente isso. Se a gente não planejar antes, a gente está planejando a falha. A gente não enxergou nada que deu de errado antes, sabe? Então, eu sou uma que, na boa, levo 1 hora para fazer meu plano de aula. Porque daí eu já penso todas as coisas que poderiam dar certo, todas as coisas que poderiam dar errado, como eu poderia passar por cima daquilo, sabe? Então, eu acredito que a gente gasta muito menos energia, né? É técnica, é a mesma coisa. A gente faz muito mais trabalho e gasta muito menos energia fazendo desse jeito, né? Top. Sim. E isso foi algo que a gente gravou recentemente 2 episódios com 2 treinadores de nível 4, e foi algo que eles trouxeram realmente, principalmente o Pedro, de Portugal, a questão de elaborar planos de aulas, dar aula para turmas diferentes, né? Porque já pensou, a Mari vem para cá, vai dar uma aula na Boqueirão e eu vou na Taura. Então, assim, é uma turma diferente. Se ninguém te falar nada sobre a turma que você dá aula, como é que você vai estar preparado? Provavelmente você vai ter que ter 2, 3 opções de plano de aula. Então, é essa atenção redobrada que você tem que ter, né? Eu nunca tinha dado aula fora da Taura, né? Eu entrei como coach já direto na Taura em 2021, ali janeiro de 2021, e até então tô lá, né? E então eu tô acostumada também com a logística da Taura. E agora, quando a gente foi pro Copa Sur, o Sérgio Landim perguntou se eu e o Arthur, se a gente não queria dar aula lá no Vila. E isso foi uma coisa que, assim, nossa, das 6 habilidades de gerenciamento de grupo foi a que eu mais fiquei matutando na minha cabeça, tipo, como é que eu vou fazer a dinâmica dessa aula dar certo e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar antes, porque eu sempre dou aula na Taura, né? E daí, quando a gente se coloca em outra posição, assim, que eu imagino que, claro, não na mesma escala, assim, mas porque tem uma pressão muito maior no sentido de fazer o L4, né? Mas Sim. Eu digo assim, tu estar em um ambiente que tu não tá acostumado, tu dá aula em outro box, né? É uma coisa que também, a primeira coisa que me pegou foi tipo, tá, como é que eu vou fazer dar certo todas essas barras aqui com tantas pessoas, né? Então, é uma coisa que eu fiquei muito, ultimamente eu tô com gerenciamento de grupo na minha cabeça, assim, ó, porque é muito louco, assim, a gente pensar em toda uma logística para outro estilo de espaço, né? Coisa assim. Sim. É muito sobre preparação, né? Tá bem. É isso. Nossa, a gente falou demais. A gente falou muito. Eu amei. É isso aí. Vou convidar vocês para o chimarrão. Ai, vai ser ótimo. Nunca tomei na vida. Nunca tomou chimarrão? Rafael. Não. Ai, Rafael. Rafael, vamos ter que mudar isso aí. Vamos tomar esse chimarrão lá no Copa Sur a gente falou que a gente vai fazer uma visita lá para Taura. A gente vai pro sul. Eu tô doido para passar frio no sul. Eu amo frio. Não, tá bem frio, calor pode aqui. Vir agora, tá chovendo, tá frio. Aqui em Santos já tá um friozinho, né? Se aqui já tá um friozinho, imagina aí. Aí deve estar... Fica muito frio aí. É que o nosso friozinho é 18 graus, não. Isso é o verão deles, eu acho. Ontem tava 6 aqui. Nossa e não começou o inverno ainda, gente. Pois é. Nossa. Isso é uma coisa também sobre gerenciamento de grupo. O aquecimento geral tem que ser maior. Exato. Hoje é um dia que a gente tem um Heavy Day aqui. Com certeza a gente vai ter que fazer a galera esquentar e suar bastante antes de pegar na barra. Com certeza. Ontem a gente teve o Heavy Day também. Então a gente também teve Shadowrun, teve
Nossa, Várias coisas pra galera esquentar antes, que tava bem frio também. tem que esquentar, tem que esquentar. Tá se Ai, gente, movimentar no amei, frio é sério. péssimo. Que Eu bom, espero que a galera Mari. tenha gostado também, né? Oi? Espero que a galera tenha gostado também. Foi um belo Tomara, papo, tomara. trazendo experiência, É trazendo isso. dicas também, né? É isso. Tenho certeza que vocês gostaram. Gostaram? Ah, como não vai gostar? É isso aí. Muito Gente, obrigado pela visita, hein, Mari? Pela visita, pelo bate-papo que você fez aqui hoje com a gente. Foi muito bom. Sério, amei, já quero de novo. Outros tópicos. Adorei. vamos Foi Com tudo. certeza. Vai Sério, é voltar. muito bom conversar com vocês. Parece que a gente já se conhece há tempos. é isso, é isso. Quando três treinadores, vou falar de uma maneira, tá? Tipo, não pense de uma maneira errada, né? Mas quando três treinadores doidinhos se encontram, menina, o negócio E flui. Plus, né? Bom, Foi. eu e o Rafa, a gente já ficou conversando um tempão lá no Copa Sur, né? E eu Muito, não muito. imaginei que ia ser diferente hoje, né? A gente ficar conversando bastante tempo aí, desenrolando várias ideias, É né? isso. Mas, gente, eu só queria falar que é uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Conversando com vocês, Yes. trocando ideia. É assim que a gente leva para frente toda essa comunidade assim, de treinadores também, né? Sim, Tipo, com tenho certeza. certeza de que a galera que está ouvindo aí, eu já ouvi vários podcasts aí da Boqueirão, e eu acredito que já fez muita diferença para mim, faz muita diferença quando eu escuto, né? Eu espero que esse não seja diferente, que a galera sinta que, putz, essa ideia aqui vou usar para mim, vou usar no meu box, sabe? Então, Uhum. fico muito feliz de participar, de verdade. É isso. É Muito para isso, obrigado, né? Mari. É para isso que serve isso daqui, né? Para que as pessoas possam escutar e ter insights e tentar coisas novas e, né, entrar em contato com a gente. É isso. Isso aí. Mari, passa seu Instagram pra galera aí. É @mariclos_. O Close é Kloss. Mariclos. É quase um nome, Mari, um nome Close. inteiro. Mariclos. Mari Close Close. vem Underline. de onde? Oi? Close vem de onde? É alemão. Alemão. Era que Que nem aquele legal. jogador que todo mundo falava na época no colégio, falava pra mim, o Close, sabe? É tipo Close. Tinha ele. jogador Close. É Oi? primo? Não é meu primo, né? Mas, né? Mas Mas eu podia ser, adorei. mas não, né? Mari Mas é Close. só, em vez do E no final, é 2 S. Aí, Então, Close. Mariclos. Valeu, Mar. Obrigado, galera. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Esperem, aguardem para os próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo aí. E tamo junto. Valeu, Isso hein? aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Mari. Beijo.